Começamos a nossa conversa sobre atenção plena e consumo consciente. Existe essa citação do livro O Caminho do Guerreiro Pacífico, que é um livro excelente, que o Sócrates, o professor do Dan Millman, um dos personagens, ele fala o seguinte: bem, vou lhe contar, a forma como a maioria das pessoas vive é que as mata. Entende o que quero dizer, Dom? Podem demorar 30 ou 40 anos para fazer isso, fumando ou bebendo, por tensão ou comendo demais. É assim que elas se matam. Então, eu trouxe esse vídeo, né, do Thich Nhat Hanh, porque ele é uma pessoa assim, muito importante dentro do budismo, do Zen budismo, e ele fala muito do budismo engajado no mundo, né? E ele simplifica a questão de uma maneira tão óbvia, né? Então, o nosso mundo com a meditação, quem se interessa pela atenção plena, né, que a gente chama popularmente de mindfulness, utiliza mais o termo em inglês do que em português, né? Por meditação, por espiritualidade, por ser uma pessoa melhor, isso envolve você desenvolver a compaixão, envolve você se engajar em reduzir o sofrimento ou o impacto das suas ações nos outros seres. E, atualmente, está claro que o consumo de alimentos derivados de animais, tanto na alimentação quanto na vestimenta, ou em cosméticos, o que for, gera muito sofrimento para esses animais. E a gente está falando de muito sofrimento, né? A gente pode comparar os abatedouros, esses locais que têm experimentos com animais, como campos de concentração, onde os seres humanos fazem os animais sofrerem. E isso é uma coisa que não pode ser... não está em harmonia com o desenvolvimento da compaixão. Não é coerente com você se desenvolver mentalmente e se desenvolver de maneira espiritual. Então, é daí que a gente parte, né? Atenção plena é sobre estar presente, atento ao aqui e agora, e o consumo consciente é sobre consumirmos somente o que necessitamos. Então, o que a gente vai conversar é o que precisamos. Então, toda a questão principal do minimalismo, do consumo consciente, que são ideias muito legais, que estão muito relacionadas, que são muito afins com a ideia da meditação, é o que precisamos de fato. O que queremos, o ser humano, o querer do ser humano, como vocês vão ver, é um vício, não é uma coisa saudável. Então, a questão chave para o consumo consciente, para o veganismo, para a ética, é a questão dos desejos. Como viver a partir de necessidades e consumir o necessário. E como superar esse comportamento de você tentar preencher o vazio da sua vida consumindo coisas que lhe dão prazer. Então, esse é o grande vilão. Aí a gente tem uma ideia muito bacana, muito bonita, para a gente começar a estudar, que são as 4 nobres verdades, que nada mais é do que um raciocínio sobre causas e condições para a felicidade e para o sofrimento. Com o nosso raciocínio, com a nossa educação, a gente entende que tudo existe uma causa, existe uma condição. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. O Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, ele falou que existem 4 coisas que estão ligadas com a nossa felicidade e o nosso sofrimento. Nas 2 nobres verdades primeiras, ele traça um raciocínio sobre o sofrimento. Nas 2 outras nobres verdades, ele fala sobre a felicidade, sobre a plenitude e sobre o equilíbrio. Tá? A primeira verdade do sofrimento, a primeira das nobres verdades é a verdade do sofrimento, dukkha. Essa verdade ela é muito mal interpretada, por causa que na nossa língua, às vezes isso pode assumir uma ideia um pouco distorcida do que realmente é dukkha. Dukkha significa insatisfação. A imagem relacionada a dukkha é uma roda que gira, que gira, que gira.
Então, o ser humano e os seres que vivem nesse mundo nosso estão sempre insatisfeitos, né? Estão sempre querendo mais, porque tudo acaba. As coisas são impermanentes. E isso nos gera insatisfação. Então, se a gente come, a comida acaba. Tá? E o porquê que isso acontece, por que tudo na nossa vida é insatisfação, está ligado à segunda nova verdade, que é a nova verdade da causa. O que causa isso? Que é Samudaya. Outra citação do Guerreiro Pacífico, onde ele fala sobre Samudaya de uma maneira muito discreta. Se você não tem o que quer, sofre. Se tem o que não quer, também sofre. Mesmo que consiga exatamente o que quer, ainda você sofre. Porque não pode se agarrar, seja o que for, eternamente. Tudo acaba. Então, a segunda nova verdade, ela é sobre o desejo compulsivo de querer. Então, a gente sofre primeiramente porque a gente não tem o que a gente quer. Eu gostaria de ter coisa, eu gostaria de viajar, eu gostaria de ser rico. E se a gente tem aquilo que a gente quer, a gente sofre também porque a gente tem medo de perder. E se eu não conseguir mais viajar? E se eu me tornar pobre? E se eu perder o amor que eu tenho? E mesmo que a gente consiga exatamente o que quer, ainda a gente sofre. Porque, como eu falei antes, a gente quer se agarrar. A gente quer que aquilo dure para sempre. Então, a gente sofre quando a gente tem um objeto desejado, a gente tem aquele querer, e quando a gente tem aquele objeto, quando a gente sofre porque a gente tem medo de perder. E todas as coisas são impermanentes, então nada dura eternamente. Então, nesse estudo das 4 novas verdades, a gente toca de novo os 3 venenos, que um deles é a avidez, o desejo, Trishna ou Tanya, né? Que é essa sede que o ser humano nunca consegue satisfazer. Se você não tem, você quer. Se você tem medo de perder. Incansavelmente, que faz com que a gente seja incansável, né? Segundo, então a gente entendeu, estamos sempre insatisfeitos. E essa insatisfação está ligada ao nosso desejo, à nossa avidez, à Tanya. O terceiro, existe uma solução. Existe a possibilidade de extinguir isso. Isso é Nirodha, Nirvana em sânscrito. Para que aconteça isso, existe um caminho, Marga, Maga. Então, a terceira e a quarta falam sobre como a gente faz isso. Como alcançamos o oposto de Dukkha, que é Sukha, ou Nirvana, Nirodha. E aí a gente vai ver um pouquinho, né? Sobre como a gente alcança isso, que é o nobre caminho óctuplo. O que é o nobre caminho óctuplo? A gente já vai ver e como ele pode nos ajudar com o seguinte problema. Somos viciados no prazer. E o prazer, além de não incluir o outro, é baseado na não consciência ou compulsividade. Então, quando a gente consegue ter uma satisfação de uma necessidade real, a gente sente um prazer. Só que não é esse mesmo prazer que a gente busca pela compulsão. Então, esse desejo que a gente tem não tem fim, porque ele é um desejo negativo, ele é um desejo compulsivo de querer consumir, é um desejo ambicioso de querer mais dinheiro, mais prazer, e não tem fim isso. E isso nos leva a sofrer, porque a gente nunca vai estar satisfeito, e quando a gente tiver, a gente vai sofrer pelo medo de perder isso. Então, como que a gente resolve essa mentalidade? Aí vem o nobre caminho óctuplo. Muitos de vocês leram sobre o nobre caminho óctuplo, e a primeira vez que eu estudei isso, eu tive a seguinte impressão: 8 coisas, já é difícil fazer uma coisa que é a meditação, imagina essas 8, e como que isso funciona, como que se faz isso, parece uma coisa muito complexa. Mas, na verdade, não é, né? No nosso caso, que a gente está vendo a atenção plena e o quanto isso impacta no consumo, a gente está vendo mais sobre o segundo aspecto, que é o aspecto ético, ou o aspecto da moralidade. E aí a gente tem 3 das 9 verdades que são ligadas à nossa conduta ética ou à nossa conduta moral, que é
a maneira como a gente fala, a ação e a maneira como a gente vive, a nossa sobrevivência, nosso trabalho. Essas três vão influenciar muito nos outros. Não que as outras não vão influenciar, mas essas vão influenciar diretamente. Porque todas essas três têm o outro como objeto. Quando eu falo com o outro. Quando eu estou agindo no mundo, né, que é o que significa, eu estou agindo no mundo fazendo algo que tem a ver com outros. E o meu meio de vida, o meu sustento, tem a ver com os outros. Tá? Por isso que vai existir esses três treinamentos que vão nos ajudar a entender como que a gente desenvolve o nobre caminho óptimo. O primeiro é o treinamento da sabedoria ou do discernimento. O segundo é o treinamento da moralidade, do comprometimento ou conduta ética. E o terceiro é o treinamento da concentração e do foco. Se a gente olhar com as mesmas cores aqui, a gente vai conseguir ver agora essas 8 partes dividido em 3. Tá? Então, assim, para treinar a nossa mente, para sair dessa ânsia, a gente precisa treinar a nossa clareza, o nosso discernimento, a nossa sabedoria. E isso envolve a gente compreender a realidade sem distorções. A gente aprender a pensar de uma maneira que ele ajude a nossa compreensão. E isso é o treinamento da sabedoria. Como a gente comentou, eu venho comentei nas palestras de ontem, a sabedoria, ela pode ser alcançada de mais de uma maneira, né? A gente tem mais sabedoria quando a gente lê um livro, vê uma palestra. Existe a sabedoria da nossa reflexão, existe a nossa experiência direta da realidade. Isso envolve o aumento da nossa compreensão e a diminuição da nossa incompreensão. Isso não está ligado, por exemplo, ao cúmulo de conhecimento teórico, mas sim à prática. Né? O pensamento é a nossa faculdade mental que ativa isso, como que a gente manifesta essa compreensão. Depois a gente tem a nossa conduta ética, né, que a gente vai ver já agora nos 5 treinamentos da mente ou da atenção plena, que estão ligados a gente se comprometer. E o nosso consumo consciente está muito ligado a isso. A ação e o meio de vida, a maneira como a gente vive a ação da nossa vida. Depois existe a meditação, que está ligada ao terceiro, a prática da meditação, o desenvolvimento do foco, uma mente disciplinada, domar a própria mente, que tem a ver com esforço, com a atenção ou atenção plena correta e com a concentração correta. Aí a gente chega nesse ponto central que é todo o treinamento do nobre caminho óptico geralmente começa pelo segundo, que é o desenvolvimento de uma conduta ética, o desenvolvimento da moralidade, do comprometimento. E o Thich Nhat Hanh, muito sabiamente, relacionou algumas práticas com os 5 preceitos. No budismo existem 5 preceitos éticos que envolvem você não matar, envolve você não roubar, envolve você não ter relações afetivas sexuais negativas, envolve você não mentir e envolve você não se intoxicar, ou seja, não usar drogas. E aí os 5 treinamentos, né, que são 5 treinamentos éticos da atenção plena e da mente, envolve a gente se comprometer com essas 5 coisas, que são coisas positivas. Ou seja, vivermos a nossa vida para proteger a vida. Respeitar o próximo e as suas coisas. Ter generosidade com as outras pessoas. Né? Ter responsabilidade nos nossos relacionamentos afetivos sexuais. Cultivar a fala amorosa e a escuta profunda. Aprender a falar de uma maneira construtiva, que ajude os outros e não reclamar, não ofender. E aprender a ouvir o outro, porque assim como a gente gosta de ser ouvido, de respeitado, o outro também gosta. E aprender a consumir conscientemente pelos 6 sentidos. Então é interessante, né? O ser humano, ele é um sistema. Então é um sistema, né, um conjunto de elementos interdependentes. Uma coisa depende da outra. Então o nosso consumo com um dos sentidos, o nosso paladar, o nosso corpo, ele vai refletir o nosso consumo com os outros sentidos. Então aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve,
aquilo que a gente lê também é um consumo. E a gente tem que procurar ter atenção plena para consumir coisas que despertam os nossos estados mentais positivos, que desperta a nossa lucidez, que desperta a nossa atenção plena, que desperta a nossa compaixão. Então, o consumo consciente, ele é quando você consome coisas, que elas acontecem pela sua necessidade. Então, de alguma maneira, você consegue lidar com aquele dilema, necessidade versus prazer. E segundo, ele é algo que estimula a sua atenção plena e é mantido pela sua atenção plena, tanto na sua visão, quanto na sua audição, quanto no seu tato, quanto no seu paladar, quanto no seu olfato e na sua mente, que são os 6 sentidos. Aí chegamos na questão que é a questão da filosofia vegana. A filosofia vegana, ela muitas vezes não está totalmente presente na vida de quem medita ou quem se desenvolve espiritualmente, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar a conexão das duas coisas. Parece que as duas coisas são separadas. O vegano é uma dieta e meditação é uma prática para se desenvolver espiritualmente. Só que, na verdade, as coisas são muito relacionadas. E sendo uma pessoa que pratica meditação, nesse caso a gente está falando da meditação budista, mas se estende para outros tipos de meditação, a gente pode entender que a filosofia vegana e os pressupostos dessa filosofia são muito relacionados com o desenvolvimento mental. Aí tem essa frase de um dos discípulos do Thich Nhat Hanh, que é excelente. Assim como as duas asas de um pássaro, a sabedoria e a compaixão têm que andar juntas. Compaixão é a manifestação concreta da sabedoria. É a sabedoria aplicada. Se nós temos sabedoria e nenhuma compaixão, é uma sabedoria muito fria e seca. Se só temos compaixão e não temos sabedoria, acabamos ficando completamente exaustos e não sabemos o caminho certo para sermos capazes de ajudar qualquer pessoa, inclusive a nós mesmos. Então, o que a gente vê, né? Essa palavra compaixão, no contexto budista, que tem a ver com karuna, ela é um dos Brahma Viharas, ou seja, ela é uma das manifestações de uma mente saudável. Todos nós temos potencial para isso. A compaixão que estamos falando não tem o mesmo significado que a compaixão que a gente usa no Ocidente, que está mais ligada à piedade. Piedade não é karuna. Na piedade, na pena, existe uma relação vertical. Alguém superior sente pena do inferior. Existe um orgulho, existe uma arrogância. Na compaixão, karuna, você se conecta, existe uma empatia. Eu sei o que é sofrer, por isso eu sinto o sofrimento do outro como se fosse o meu. E assim como eu não quero sofrer e quero remover o meu sofrimento, eu trabalho firme para remover o sofrimento do outro. Isso que significa karuna. E a filosofia vegana nada mais é do que uma filosofia de karuna, do que uma filosofia de compaixão. Porque uma pessoa que é vegana, ela olha para o seu prato de comida, ela olha para a sua vestimenta e ela pensa o seguinte: eu, daqui em diante, me comprometo a me alimentar e a me vestir e a consumir de uma maneira que eu não prejudique a vida dos animais, que eu não faça os animais sofrerem no nível máximo que eu possa. Ok? A gente pode pensar em níveis muito abstratos, indiretos de sofrimento, mas tudo aquilo que você pode, você vai fazer. Então, na sua alimentação, você não vai consumir o leite, você não vai consumir alimentos de origem animal, porque você sabe que isso veio do sofrimento. Você sabe que um matadouro, um local que produz isso, é um campo de concentração, é uma prisão para os animais. E você não quer consumir a tristeza deles e o sofrimento deles. E você não quer prender eles para que eles te alimentem. Né? Então, isso é um exercício de libertação do outro. É um exercício de compaixão, é um exercício de karuna. Né?
esclarecendo, né, o que é veganismo, às vezes fica um pouco vago, né? Hoje em dia as pessoas buscam mais informações nas redes sociais e nos meios de informação populares, e às vezes elas não têm uma clara visão do que é veganismo. Segundo a Vegan Society, né, a Sociedade Vegana, o veganismo é uma filosofia e um modo de vida que procura excluir, tanto quanto possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade para com os animais para alimentação, vestuário ou qualquer outro fim. E, por extensão, promove o desenvolvimento e a utilização de alternativas sem animais em benefício dos animais, dos seres humanos e do ambiente. Em termos dietéticos, denota a prática de dispensar todos os produtos derivados total ou parcialmente de animais. Então, a filosofia vegana, ela é mantida por uma atenção, por um awareness, por uma lucidez, por uma sabedoria que entende que o nosso consumo afeta os outros seres. Então, se não queremos o sofrimento dos nossos seres, devemos escolher coisas que não venham desse sofrimento. Ou seja, alimentos de origem não animal. A não exploração dos outros seres, a não exploração do ser humano, a não exploração da natureza. Buscar alternativas sustentáveis, alternativas veganas, porque não precisamos disso. O sofrimento dos outros não é uma necessidade. O ser humano não precisa que um ser sofra para que ele fique saudável. Ele tem opções, ele tem alternativas para que ele se alimente, esteja forte e saudável sem o sofrimento. Então, mais uma vez, vemos a relação direta disso. Né? Então, uma das coisas que é importante a gente pensar é que desenvolver sabedoria é desenvolver compaixão. Se a gente volta de novo lá, né? A gente vai ver que existe no nobre caminho óctuplo, que é a quarta parte das 4 nobres verdades. A gente tem aqui: o que causa sofrimento no ser humano é a insatisfação, que ela é uma realidade num mundo que é impermanente, o desejo, a sede, a ânsia, tanha, mas que ao mesmo tempo existe uma solução para isso. Ou seja, existe um meio de encontrar a felicidade. E esse meio é a cessação, nirvana. E isso é alcançado por Marga, pelo caminho, o caminho de 8 partes. Esse caminho de 8 partes, ele é um caminho de compromisso, moralidade, né? Ele é um caminho de sabedoria e ele é um caminho de concentração. Então, esses 3 são um sistema, gente. É muito importante a gente pensar isso. Então, é muito importante a gente desenvolver uma mente focada. Essa mente focada que a gente treina a meditação, que a gente diminui a ansiedade, diminui uma mente desequilibrada, estados emocionais desequilibrados, ela vai nos ajudar a ver a realidade, compreensão correta, ver o sofrimento dos outros seres, pensar meios de resolver isso, soluções para isso. Então, uma mente treinada é possível nos dar uma calma, uma tranquilidade. O outro busca a felicidade assim como eu busco a felicidade. Então, um dos aspectos da sabedoria é promover compaixão para o outro e para si. Ou seja, libertar a si e libertar ao outro do sofrimento. Tudo isso parte do 2, de eu conseguir ter um compromisso com a moralidade, com o comprometimento. Que eu tenha uma fala, uma expressão compassiva, amorosa, que eu haja no meu dia a dia de uma maneira compassiva e amorosa, que eu me alimente, que eu me vista, que eu me porte de maneira a não gerar sofrimento, que eu viva uma vida, que eu tenha uma empresa, que eu tenha uma profissão que não está ligada ao sofrimento dos outros seres, que não está ligada ao sofrimento dos animais. Isso tudo vai trazer para a minha vida uma qualidade de felicidade, de equilíbrio. Né? Então, quando eu viro um protetor da vida, quando eu respeito aquilo que é do outro, quando eu me responsabilizo pelo meu afeto à sexualidade,
pela minha fala e pelo meu consumo, eu me desenvolvo, né? Eu manifesto a minha atenção plena e eu crio felicidade, sukha. E esse é o objetivo das nossas vidas, ter equilíbrio suficiente para conseguir ser feliz, de fato. Todos queremos ser felizes. E o curioso disso é que a nossa felicidade vem quando a gente para de produzir sofrimento. Então, a filosofia vegana é um outro modo de nos ajudar. Então, quando eu pratico a filosofia vegana, eu estou ajudando o animal, mas eu estou me ajudando. É que nem eu falo, a natureza te pede 1, você ganha 10. Então, o que o veganismo te pede? Te pede para você parar de consumir produtos de origem animal, parar de vestir, de ter produtos de limpeza, com exploração, com tratamento, e você ganha disso um reforço da sua ética. Você começa a ter um olhar mais para o outro, né? Você começa a melhorar a sua saúde, porque esses alimentos cheios de toxinas, do sofrimento do ser, o leite, o ovo, cheio de hormônios, cheio de coisas que vêm dessa indústria, fazem mal. Você começa a cultivar a empatia, o interesse pelos outros seres. E, no nosso caso, da prática da meditação, a gente pode praticar a atenção plena juntamente com Brahma Vihara. Brahma Vihara foi um ensinamento que o Siddhartha comenta num dos sutras, que é as qualidades dos Brahmas, os deuses, né, da Índia antiga. Que qualidade que esses Brahmas tinham, que as pessoas podem desenvolver para se tornar um dia um Brahma? Primeiro, benevolência, bondade amorosa, né, que é metta, que é amor, bondade. Então, ter benevolência, eu praticar isso. Toda vez que eu faço isso com um animal, com outra pessoa, eu me elevo. Isso é o espiritual. O espiritual é uma ação, não é um local de fantasmas, é uma atitude que você tem aqui agora. Não é um outro mundo, né? Compaixão, eu me esforçar para reduzir o sofrimento do outro. Então, compaixão é sinônimo de engajamento. Eu agir para remover o sofrimento. Mudita, alegria. Primeira coisa de mudita, alegria, contentamento, gratidão. Temos muito, gente. Temos alimento, temos oxigênio, temos um corpo bom, temos uma mente, temos estudo, temos muitas coisas, né? E devemos ter uma felicidade pelo que temos. Hoje em dia, perdemos a noção do que temos porque somos bombardeados 24 horas pela publicidade de uma sociedade que quer explorar comercialmente. E isso faz com que a gente queira sempre mais, quando a gente já tem tudo o que precisa. Então, um dos problemas do consumismo é o estímulo. Somos estimulados para consumir, porque existem empresas, existem pessoas que se beneficiam economicamente dessa nossa insatisfação. Só que isso não faz bem para elas, isso não faz bem para o meio ambiente, isso não faz bem para a gente. Então, primeiro, temos que ter um nível de satisfação, de santosha, que nem fala no Ashtanga Yoga, você se satisfazer, você ter um contentamento e aprender também a ter uma satisfação com o sucesso dos outros. Todos eles envolvem eu e o outro. Então, a minha satisfação é a satisfação do outro. A minha alegria é a alegria do outro. O outro está alegre, eu entendo isso enquanto minha alegria. Ou seja, eu me regozijo com a felicidade. E, quarto, equanimidade. Equanimidade ela é uma coisa bem interessante da gente entender, porque às vezes a gente não consegue entender como que isso pode trazer tanto benefício. Equanimidade, que a gente estudou na meditação, estudou bastante, significa quando você consegue não ser abalado, quando você consegue se manter firme com relação ao prazeroso e ao desagradável. Então, toda transformação ética exige equanimidade. Vamos pegar um exemplo de equanimidade no processo de se tornar vegano.
Quando eu estou me tornando vegano, o que eu vou precisar? Trocar a minha alimentação. Então, vamos pensar. Eu tenho, às vezes, o hábito de consumir leite. Aí eu quero começar a consumir leite de amêndoa, leite de soja, né? Outras coisas. Aí eu vou lá, eu gosto de tomar o meu café, eu coloco café com leite de soja. Qual que vai ser a primeira experiência minha? Desagradável. Porque não é igual. Se é melhor ou pior, isso depende de juízo de valor. Não é aquilo que você está acostumado. Como que o seu corpo responde? Desagradável. Se você não tem equanimidade, você afasta o que é desagradável, igual na meditação. Tem uma sensação desagradável, eu afasto. Tem algo agradável, eu me agarro. Isso é tanha. Isso são os dois venenos. Então, equanimidade é quando você se mantém imparcial com os dois. Ah, ok, é assim, mas muda. Daqui um mês, o seu corpo se desintoxicou, você vai experimentar aquele café de soja café com soja muito gostoso. Então, depois que você se desintoxicar, você vai ter uma experiência. Então, quando a gente tem equanimidade, acontece que o nosso discernimento atua. Para que o discernimento, a sabedoria possa atuar, você não pode ser muito agarrado ao prazeroso e não pode querer expulsar o desprazeroso. Você tem que ter equilíbrio perante aquilo que dá prazer e aquilo que não dá prazer. Essa é a maneira mais efetiva de você conseguir se transformar. E isso é mantido pela atenção plena. Porque a equanimidade é durante o dia inteiro, e para que você consiga isso, você tem que estar constantemente trazendo a sua mente, respirando, estando no aqui e agora, para que você veja, opa, isso é agradável, vou querer me agarrar. Mas passa, tudo é impermanente. Mantendo esse equilíbrio pela prática da meditação, pela prática ética, você vai conseguir se satisfazer. Porque uma vez que você entendeu, né, a estrutura da vida, você vai entender que a resposta não está no consumo, não está no prazer dos objetos. A resposta está aqui. Então, o nosso objetivo enquanto seres humanos é atingir um estado onde a nossa felicidade não dependa de objetos externos. Ela é produzida internamente. Feliz não é uma pessoa que tem tudo, é uma pessoa que não precisa, que não quer nada, porque ela já está satisfeita. E o consumo desesperado, compulsivo, só vai levar a mais sede, a mais tanha. É infinito. Quanto mais você consome, mais você quer. Todos os dias tem a propaganda de um carro novo, de um relógio novo, de um celular novo. Não tem fim. Então a questão é, somos todos ricos, a gente tem ar-condicionado, computador. O que falta na nossa vida não é objetos, não é uma comida mais prazerosa. O que falta na nossa vida é sentido, é significado. É você viver a vida de uma maneira equilibrada, para que você consiga se preencher, para que você consiga dar sentido ao fato de você estar vivo, para que você olhe para a vida de você e diga assim, eu estou vivo porque eu vivo a minha vida de uma maneira significativa para mim e para os outros. Eu consigo diminuir o meu sofrimento e o sofrimento dos outros. Tá? Para que não fique muito abstrato todo esse entendimento, o que eu vou pedir para vocês? Querem entender melhor essa relação atenção plena, consumo consciente? Voltem para a questão inicial daqui. Resolvam esse problema. O problema do consumismo é o problema no vício, no prazer dos objetos sensoriais. Estamos viciados a ter prazer nos sentidos. E achamos que isso é felicidade. Então, você pensava uma pessoa, você está feliz? Ah, eu estou feliz, hoje eu comi uma comida muito boa. Isso não é felicidade porque passa. Felicidade é um estado que não passa de permanência, de plenitude. Tudo que é dos sentidos passa e faz você querer mais e mais e mais e mais. Então, os sentidos estão ligados a um consumo infindável. Então, temos que resolver isso. Como que a gente consegue não ser compulsivo, não ser viciado no prazer?
Tá? Para isso, a gente precisa da atenção plena. Aí a gente entendeu que isso tudo está ligado às causas e condições da felicidade e sofrimento. Por isso, o estudo das 4 9 verdades. O mundo é impermanente. Isso, o ser humano fica insatisfeito com isso. Porque existe uma tendência natural do nosso organismo de querer mais e mais e mais. Mas existe uma maneira de cessar isso. E essa maneira é o treinamento mental, né? É Marga, é o caminho nobre óctuplo. E ele pode ser dividido em 3 partes para que a gente consiga visualizar ele de uma maneira mais simples, que envolve as escolhas, o comprometimento, que é o treinamento da moralidade, que envolve eu desenvolver o meu discernimento e a minha compaixão. Sabedoria e compaixão, sinônimos. Que envolve eu treinar a minha mente, eu praticar meditação, eu me distrair menos, para que eu consiga viver de maneira mais equilibrada. Tá? E a filosofia vegana, ela é completamente sinonímica, extremamente adequada a fim da prática de meditação budista e da prática de meditação em si. Então, ela deve ser adotada por todos os meditadores como uma prática da meditação. Porque ela é uma prática de compaixão. Ela é uma atitude de comprometimento. Tá? Podemos escolher. Se não podemos escolher, ok, já é outra situação que aí eu não tenho como lidar aqui, mas a nossa condição da maior parte dos praticantes de meditação, sim, a pessoa tem condições de escolher o alimento, tem condições de escolher a roupa e evitar o sofrimento dos animais. E tem condições de olhar para todos os outros consumos e ter uma atitude vegana. Compra de coisas, né? Além da atitude vegana, é o minimalismo. O minimalismo é o quê? Só o necessário. Você precisa disso? Não precisa. Você precisa de outro celular novo? Não precisa, tá bom esse aqui. Se duvidar, dependendo, você consegue usar o mesmo celular durante muito tempo. Depois você troca só o necessário. Precisa de carro? Não, não preciso, não viajo longas distâncias. Ah, preciso, então vou lá. Né? Posso usar transporte público, posso usar a minha roupa mais tempo. Então, essas coisas que são todas superficiais, que envolvem o consumo, não vão satisfazer. Uma cirurgia, um produto novo, não vai fazer você se sentir melhor, porque o buraco é mais embaixo. O problema é que você não gosta de você, você não tem equilíbrio, amor próprio. E isso não vai ser conquistado comprando coisas. Vai ser conquistado com o trabalho em si. Então, a prática de sabedoria vai levar você à prática de concentração, vai levar você a uma conduta ética. E a sabedoria vai levar você a querer o bem, a fazer o bem dos outros. 3 práticas que eu comentei, que eu vou comentar para a gente fazer. segunda dos paramitas é a ética, a conduta ética. Então, a atitude de não gerar sofrimento no outro, que eu coloquei aqui como os 5 treinamentos da atenção plena, que o Thich Nhat Hanh ensina, né? Então, a gente aprender a praticar esses 5 treinamentos na nossa vida enquanto paramita da ética, na moralidade, de Shila Paramita, que é a moralidade. Proteger a vida, o próximo, as coisas dos outros, a nossa relação afetivo-sexual com as pessoas, a fala, a escuta e o consumo consciente. Metta Bhavana, aprender a praticar Metta Bhavana. A prática de Metta Bhavana é a prática de exteriorização do nosso amor-bondade. Então, ela é uma prática meditativa. No começo, ela exige introspecção. Depois, você pode fazer isso de uma maneira interativa, né? Ou seja, com as atividades, assim, você não precisa sentar para fazer, mas no início você vai precisar disso. Tá? Eu já vou explicar como é e eu vou propor para a gente fazer agora uma prática de Metta Bhavana, né, para os animais. Tá? Entenda uma coisa, às vezes as pessoas colocam um dualismo que não faz muito sentido. A introspecção, o trabalho interno, não exclui o trabalho externo. De nada adianta eu sentar 30 minutos para meditar e eu viver uma vida completamente incoerente durante as outras 23 horas e 30 minutos do meu dia.
Então, os paramitas, eles nos ajudam a visualizar atitudes de generosidade, de ética, de tolerância, de esforço com relação aos outros. Então, a paramita é a atitude, é o dia a dia. Metta bhavana é uma prática de eu conseguir exteriorizar o meu amor e a minha bondade. Ou seja, o radiar do meu corpo, o meu pensamento, o meu desejo que todos os seres sejam felizes. E Tonglen também é uma prática muito importante de desenvolvimento da compaixão, que é praticada dentro do Lojong, no budismo Vajrayana. Tonglen é a prática de você tomar para si o sofrimento do outro e devolver para ele alívio, cura, equilíbrio. Tá? Ela é um pouquinho mais avançada, mas eu coloquei aí porque os praticantes de Tonglen podem utilizar isso em harmonia com a alimentação e a filosofia vegana. Tá? Podemos praticar Tonglen a todo momento, não precisa também ser só sentado. Então, vamos fazer agora, né, depois desse último raciocínio, a gente vai fazer uma prática com a prática de Metta Bhavana. Então, alguns princípios, alguns temas gerais para a gente entender e resumir essa nossa conversa. A nossa sociedade é o resultado das nossas ações. Por que eu coloquei isso? Às vezes a gente está muito focado, eu quero mudar o mundo. Mas o que é o mundo? São as ações dos indivíduos. Nossas ações são resultados dos nossos pensamentos. Então, todos esses indivíduos que estão fazendo coisas, antes eles pensaram coisas. Para mudar nossa mente, precisamos transformar a nossa maneira de pensar. Então, se a gente quer mudar a nossa compulsividade na alimentação, no compra de coisas, a gente precisa dar atenção a isso. Precisa transformar essa maneira de pensar. A transformação da mente é feita através dos 3 treinamentos ou nobre caminho óptimo. Do treinamento de moralidade, do treinamento de concentração, meditação, e do treinamento de sabedoria. Tá? Então, temos que visualizar uma coisinha, fazendo isso, incentivando os outros a fazer isso, ajudando os outros a fazer isso, vamos transformar a nossa família, a nossa comunidade, o nosso país e o mundo todo. Tá? Então, temos que disseminar as coisas boas que a gente tem na nossa vida. Tá? Então, você pode se tornar vegano? Sim. Muitas pessoas se tornam veganas? Sim. Quando elas se tornam veganas com atenção plena, com Brahma Vihara, com a Prajna, a sabedoria transcendental, elas vão ter isso enquanto uma parte do crescimento dela, como uma parte da ajuda aos seres que tem nesse planeta. Tá? Então, é você associar 2 filosofias muito interessantes. A filosofia da meditação budista e a filosofia do veganismo. Então, atenção plena e consumo consciente é uma abordagem de conseguir relacionar essas 2 coisas. Tá? Aqui tem algumas informações a mais para vocês verem sobre os 5 treinamentos da mente e sobre os 6 paramitas. Depois de assistir o vídeo, vocês podem parar e acessar essas páginas. Tá? Vamos voltar, então, um pouquinho para a prática de Metta Bhavana. O que é o legal? Assim, Metta Bhavana, gente, ela nos ajuda a abrir a nossa capacidade de exteriorizar amor. Normalmente, o nosso amor e bondade é uma coisa que a gente não tem muito controle. Ele acontece. A gente não consegue produzir. Então, com Metta Bhavana, a gente começa a aprender a produzir. Tá? Então, agora eu vou pedir para a gente fazer esse exercício, um exercício rápido, poucos minutos. O que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão sentar, vão fechar os olhos, vão relaxar o corpo. E vamos agora respirar conscientemente 10 vezes. Mantenha atenção na sua respiração.
no inspirar, no expirar. Tente trazer a sua mente para o momento presente. E agora passamos a radiar o nosso amor-bondade. Então, primeiro, vamos começar com aquilo que é mais fácil. A gente vai imaginar algum ser vivo, algum cachorrinho, algum gatinho, algum qualquer animal que a gente tenha empatia e que tenha passado ou que está passando por algum sofrimento. A gente pode imaginar os que estão abandonados nas ruas, a gente pode imaginar os animais de consumo, né? E a gente vai visualizar o nosso amor saindo como uma luz, como uma chama, radiando do nosso corpo, indo para esses seres e promovendo a cura deles, promovendo o bem-estar deles. Então, é só esse exercício de concentração. Então, eu me concentro, visualizo o ser que eu quero exteriorizar, radiar o meu amor, a minha bondade, e visualizo ele recebendo isso na forma de uma luz, na forma de uma chama, e transformando a situação dele. Então, vamos fazer isso nos próximos momentos. Agora, ainda com os olhos fechados, vamos estender isso para todos os animais que sofrem, para os animais que estão nas ruas, para os animais que estão nos abatedouros, que estão sendo explorados, que todos esses possam se libertar desse sofrimento, que todos eles possam encontrar a felicidade, que os seres humanos que estão criando essas condições possam abrir mão disso. Vamos enviar o nosso amor, a nossa bondade para esses seres. Estendemos agora de um ser para todos os animais que estão sofrendo, para os animais das florestas, selvagens que são explorados, que são caçados, para todos que sofrem por causa dos seres humanos, para todos.
continuamos, ainda de olhos fechados, e vamos estender isso para todos os seres, para a natureza, para os seres humanos, para todos os animais, para os seres não físicos desse mundo, de outros mundos, que todos os seres possam se libertar do sofrimento e alcançar a felicidade. Então, enviamos, radiamos do nosso corpo esse calor, essa energia, essa luz, e contribuímos para que isso aconteça, para que todos os seres superem o sofrimento e encontrem a felicidade. Todos os seres incluem os seres que eu gosto, inclui aqueles seres que eu tenho mais dificuldade, que eu não gosto, e inclui todos os seres que eu desconheço, que existem, mas que eu não desconheço. Todos os seres sencientes. Vamos encerrando agora e tomando refúgio. Eu me refugio no Buda, no Dharma e na Sangha, até alcançar a iluminação, para o benefício de todos os seres sencientes. E assim terminamos a nossa prática de Brahma Vihara. E vamos agora para a nossa parte de conversa, né? Vamos tirar algumas dúvidas, conversar sobre esse tópico que estamos estudando, que é a atenção plena e o consumo consciente.